Olá, meu nome é Liliane, eu sou uma mulher de pele parda clara, meus olhos são na cor castanho escuro e meu cabelo é na cor também castanho escuro, na altura do ombro. Estou usando uma blusa sem manga na cor verde e hoje eu venho apresentar para vocês uma atividade referente ao módulo 2 no curso Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, com a tutora Tuísa Cristina. E o tema do meu trabalho é a perspectiva sociocultural de Vygotsky, linguagem, interação e o desenvolvimento humano. Meu nome é Liliane Leocádio, eu sou pedagoga, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e possuo especialização em neurociência aplicada à aprendizagem pela Faculdade FAVENE. Hoje eu quero abordar com vocês os tópicos Quem foi Levi Vygotsky, processos psicológicos superiores, conceitos espontâneos e científicos, papel da linguagem como mediação, conclusão e referências referente ao trabalho. Então, Levi Vygotsky, ele foi um psicólogo bielorrusso e se tornou uma das figuras mais importantes da psicologia do desenvolvimento e da educação. Ele desenvolveu a teoria sociocultural, que enfatiza a importância da interação social e da cultura no desenvolvimento cognitivo humano. Vygotsky nasceu em 1896 e faleceu em 1934. Embora seu trabalho tenha sido interrompido precocemente, ele revolucionou a compreensão de como aprendemos e de como nos desenvolvemos. Processos psicológicos superiores. Para Vygotsky, o processo psicológico superiores são as funções mentais complexas, como pensamento, linguagem, memória voluntária e atenção seletiva. Vygotsky argumentava que eles são distintamente humanos e se desenvolvem através da interação social e do uso de ferramentas culturais, como a linguagem. Diferente dos processos elementares, eles são mediados e socialmente construídos, permitindo uma adaptação mais sofisticada ao ambiente. Conforme Pino, as funções psicológicas superiores são o cerne da obra de Vygotsky. Elas são de origem e natureza sociais, constituindo relações sociais internalizadas. Isso significa que essas funções, como o pensamento abstrato e a memória voluntária, não são inatas, mas sim construídas a partir das interações do indivíduo com o seu meio cultural e social. Ou seja, esses processos não nascem prontos, mas se desenvolvem e se estruturam a partir da internalização de formas culturais de comportamento e de atividade, mediadas por signos e ferramentas. Elas são a essência do que nos torna seres culturais. Já em relação aos conceitos espontâneos e científicos, Vygotsky distinguia como conceitos espontâneos aqueles formados pela experiência diária e menos consciente. Já os conceitos científicos são aqueles aprendidos em contextos formais, mais sistemáticos e conscientes, ou seja, a gente aprende, são aqueles que a gente aprende na faculdade, na escola. Ele defendia que o desenvolvimento ideal ocorre quando há uma interação entre ambos. O texto de Pino corrobora com essa informação ao sublinhar que a verdadeira compreensão ocorre na interligação desses dois tipos de conceitos. Os conceitos científicos enriquecem os espontâneos, conferindo-lhes estrutura e generalidade, enquanto os espontâneos, eles fornecem uma base para a compreensão dos conceitos científicos. Apesar de não aprofundar a distinção específica entre conceitos espontâneos e científicos, nos termos exatos que Vygotsky os formula, no entanto, o artigo enfatiza que o conhecimento ele é um processo histórico, né? Segundo Pino, o real transformado pela atividade produtiva do homem. Essa perspectiva sugere que a construção do conhecimento, seja ele de caráter mais prático, seria, né, o conceito espontâneo, ou o formal, que é o conceito científico, é sempre mediada pelas relações sociais e pela cultura, e que a ciência, por exemplo, é a natureza pensada pelo homem, que se integra à história humana.
Então, discutir a natureza do social e a maneira como ele se torna constitutivo de um ser cultural é, sem dúvida alguma, um detalhe muito importante na obra de Vygotsky, o qual merece uma atenção especial. Pino, 2000, página 47. O texto de Pino ressalta que Vygotsky se dedicou a desvendar a gênese social da consciência e do comportamento humano. Segundo Pino, Vygotsky inverteu a lógica de compreensão da relação indivíduo-sociedade. Em vez de focar em como a criança se comporta no meio social, Vygotsky tentou entender como o meio social age sobre a criança para criar nelas funções psicológicas superiores. Sua obra, fundamentada no materialismo histórico e dialético, destaca que as relações sociais e a cultura são a matriz do desenvolvimento humano. Para Vygotsky, a linguagem ela é uma ferramenta psicológica mais importante, atuando como o principal meio de mediação nas interações sociais e no desenvolvimento do pensamento. Ela não é apenas um veículo para expressar ideias, mas sim uma ferramenta que molda e organiza o próprio pensamento. Através da linguagem, as crianças internalizam conhecimentos, regulam seu comportamento e participam da cultura, transformando suas capacidades naturais em funções psicológicas superiores. De acordo com Pino, a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas a ferramenta que organiza o pensamento, possibilita a internalização da cultura e regula a ação. É através dela que as funções psicológicas superiores se desenvolvem e se estruturam, tornando-se o arcabouço da nossa vida mental. Pino ainda ressalta que a linguagem, enquanto signo, opera no campo da consciência e é um elemento crucial para a constituição do humano. O texto menciona que a palavra dirigida ao outro, ela não apenas comunica, mas também produz efeito naquele que a pronuncia, evidenciando seu papel ativo e transformador. A linguagem, como principal sistema de signos, possibilita as formas humanas de comportamento e é um mecanismo semiótico fundamental que explica a internalização das relações sociais em funções psicológicas superiores. Então, para concluir, né, podemos dizer que Vygotsky ele revolucionou a psicologia ao focar na origem social das funções psicológicas superiores, como o pensamento e a linguagem. Para ele, o desenvolvimento humano é impulsionado pela interação social e pelo uso de conceitos que se tornam mais complexos. Nesse processo, a linguagem desempenha um papel central, atuando como a principal ferramenta de mediação que transforma nossas capacidades naturais em habilidades cognitivas sofisticadas, moldando ativamente a consciência e o aprendizado. E essas são as referências, que foi o texto de Pino, né? O texto que nós estudamos como leitura obrigatória. E é isso, espero que vocês tenham aprendido com esses slides. Muito obrigada.